Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço à equipe gestora, equipe de professores daquela escola e aos meus alunos do 8º ano também que estão acompanhando essa aula juntamente conosco pela TV, tá bom, pessoal? Nosso tema da aula de hoje, nós vamos continuar falando ali de gráficos, tá bom? De pesquisas, para elaborar um gráfico para poder fazer ali um relatório de conclusão, certo? Então nós vamos ter por objetivo aqui, na mesma questão da aula passada, ó, selecionar variáveis a serem analisadas, coletar e organizar dados de uma pesquisa, elaborar tabelas e gráficos, escrever relatório de conclusão de uma pesquisa. E aí está dizendo também determinar as medidas de tendência central, que é média, mediana e moda, e amplitude de um conjunto de dados. Esse último objetivo nós vamos deixar um pouco mais adiante, tá? Nosso principal foco nessa nossa aula vai ser esses 4 primeiros objetivos. Nós vamos selecionar a variável, então nós vamos escolher um tema e uma população para a gente poder fazer uma análise. Nós vamos coletar os dados, quer dizer, através de questionários, certo? Ou entrevistas ou observação. Vamos fazer uma organização desses dados. Nessa organização desses dados, nós vamos elaborar um gráfico e depois que elaborarmos esse gráfico, nós vamos escrever ali um relatório de conclusão. Essas são as etapas de uma pesquisa, beleza? Nós vamos adiante aqui para a gente poder ver mais ou menos o que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, já passamos por 6 etapas de uma pesquisa amostral. Na aula passada nós vimos isso. O assunto, que é o tema, né? Definição da população, elaboração do questionário, coleta de dados e organização dos dados de uma tabela. Mas o que fazer com essa tabela? E os dados obtidos, como apresentar? De que forma elaborar essa nossa conclusão? Então nós vamos ver isso aí agora, beleza? André montou uma tabela com informações sobre sua pesquisa, cujo tema é a violência entre adolescentes, feita na escola. A gente vê essa mesma pesquisa aqui na aula passada. Ele recebeu uma proposta para publicar sua pesquisa em uma revista de educação, muito importante. Para isso, precisa entregar um documento contendo gráfico, um relatório descritivo apresentando uma análise qualitativa a partir dos dados coletados na pesquisa que geraram o gráfico. Beleza? Vamos lá. Então, ajude André na realização desse documento. Então, nós temos aqui aquela tabela que ele fez bem feinha, né? Ó. O sexo masculino, feminino, tudo bagunçado. A idade também aí, alguns têm 14 anos, outros têm 15, outros têm 13, assim sucessivamente. Já cometeu algum ato de agressão? Alguns falaram que não, outros falaram que sim. O motivo que eles agrediram, de gênero, ou que foram agredidos também, né? Gênero ou idade, enfim. Então, tem essa pesquisa que o André fez aí que ficou altamente bagunçado. Para cada coluna apresentada na tabela, devemos elaborar um gráfico. Veja como podem ser feitos. Tá? Quem mais agride no ambiente escolar? Sexo masculino ou sexo feminino? Então, ó, nós temos aqui, ó, se você analisar, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pessoas ali responderam, André. Então, para essa primeira parte da tabela aqui, que fala qual é o sexo da pessoa ali, se é masculino ou feminino, né? Nós podemos fazer um gráfico. Que esse gráfico ele vai ter aqui um tema. Qual é o tema dele? Quem mais agride no ambiente escolar? Quem mais ali agride no ambiente escolar? Aí aqui embaixo nós vamos ter o sexo, que é masculino ou feminino, e aqui quantidade de pessoas. Ora, você contando aqui a quantidade de meninos e meninas, você vai ter que 13 são do sexo masculino e 7 são do sexo feminino. Então, nós vemos através dessa tabela, que já está organizada, está com os dados organizados, dados bonitos, que
a maioria dos agressores são do sexo masculino, certo? Mas também uma quantidade razoável de meninas também são agressoras, certo? Através dessa pesquisa do André, tá bom? Agora, já cometeu algum ato de agressão no ambiente escolar? Agora, essa outra coisinha aqui, ó, essa outra coluna, né? Vamos dizer assim, da tabela, da tabela. Já cometeu algum ato de agressão? Aí monta aqui, ó, não, muitos sims, né? Ó. Se você observar, 6 pessoas, aqui nós temos um gráfico de setores, né? Ó, onde fala aqui a porcentagem. O tema é já cometeu algum ato de agressão no ambiente escolar? O que está pintado de azul é que não cometeu nenhum tipo de agressão. E o que está em vermelho, né, que já cometeu. Então, daquelas 20 pessoas no total, 6 pessoas não cometeram nenhum ato de agressão. E 14 pessoas cometeram um ato de agressão. Então, você pode ver que daqueles 20 que foram pesquisados, a maioria, no caso aí, ele já dá aqui para a gente até a porcentagem, que é 70%, cometeu aí algum ato de agressão. 6 pessoas não cometeram nenhum ato. Então, vocês observaram, pessoal, que essa tabela aqui está bem feia e nós pegamos ali 2 colunas delas e cada coluna dessas 2 aí nós fizemos um gráfico e os dados ficou bem mais organizados, até para nós fazermos uma análise, né? Ficou bem mais simples, bem mais tranquilo de se fazer. Assim fica feio, ó, a tabela dessa forma fica desorganizado, bagunçado. Então, não dá para a gente trabalhar dessa maneira, certo? Então, e a idade dos adolescentes que agridem? Então, a idade, ó, aqui no caso que é uma outra tabela, que está representando aqui, ó, essa coluna aqui de idade, tá? Ó. Então, se você perceber, a idade, ela sempre vai variar aí de 13 a 15 anos, são 13, 14, 15 anos. Então, de 13 anos ali, nós temos 6 agressores. De 14 anos, nós também temos 6 agressores. E de 15 anos, nós temos 2 agressores. Ou seja, o relatório baseia-se nas informações interpretadas e apresentadas pelos gráficos. Dessa forma, devemos expor o assunto em um texto corrido sobre os resultados obtidos. Do total pesquisados, quantos já agrediram? Então, aqui atrás, ó, quantos já agrediram? 14 pessoas, né? 14 crianças. Meninas ou meninos agridem mais? Então, nós vimos que os meninos agridem mais que as meninas. Qual idade apresentou maior frequência na pesquisa? Então, 13 e 14 anos apresentam a maior frequência que aparecem com mais quantidade. Então, significa que tem 6 alunos ali de 13 anos que são agressores, tem 6 alunos de 14 anos também que são agressores. E quais os motivos para iniciar uma briga? Então, o motivo para iniciar uma briga a gente viu na tabela. A gente tem aqui brigas por gênero, por idade, por raça, por tamanho do corpo. Então, tudo isso aí, para eles, no caso aí, gera um motivo de agressão, né? Que não é correto, que é totalmente errado. Mas os motivos de agressão foram esses, certo? Então, aqui, ó, como eu falei, ó, motivos de agressão, nós tivemos, por conta do tamanho do corpo, nós tivemos 5 agressões. Pela raça, né? Raça ali nós tivemos uma agressão. Por idade, nós tivemos 6 agressões também. E por gênero, nós tivemos 2 agressões. Então, aqui nós temos aqui um gráfico de barras, não é isso? No caso aí de barras. Nós temos o tema, no caso, motivo de agressão, o motivo. E aí nós temos tudo detalhadozinho, ó. São perguntas que os gráficos mostram as respostas. Então, pessoal, os gráficos, antes mesmo de nós fazermos um relatório, os próprios gráficos já nos dão essas respostas, certo? Ao olhar o gráfico, nós já temos essa resposta, beleza? Por exemplo, ó, bem aqui eu não tenho resposta nenhuma, só se eu fizer uma análise. Mas aqui, por exemplo, ó,
Quem agride mais no ambiente escolar? Você pode ver, ó, que o sexo masculino, a barrinha está até maior que o feminino, ou seja, o masculino agride mais, certo? Se você observar aqui, o gráfico de setores aqui, quem já cometeu um ato de agressão no ambiente escolar, a parte de vermelho é bem maior que a parte de azul. Ou seja, a parte de vermelho é se cometeu agressão ou não. Então, a parte vermelha é bem maior que a parte azul. Quer dizer, a maioria já cometeu algum ato de agressão, certo? Então, o gráfico por si só já nos dá uma resposta. Certo? A gente já consegue ter o resultado só observando esse gráfico, certo? Idade dos adolescentes. Então, se você olhar aqui, então, qual a idade desses adolescentes que agrediram mais? Então, os de 15 anos agrediu, teve ali 2 pessoas agredidas por ele. Então, foi bem menos do que o de 13 e o de 14. Por quê? O de 13 anos agrediu-lhe 6 pessoas e os de 14 anos também agrediram 6 pessoas, certo? Quer dizer, perdão, os de 13 anos tem 6 pessoas agressoras, de 14 anos também nós temos ali 6 pessoas agressoras, e de 15 anos nós temos apenas 2 pessoas que agridem, né? Vamos falar assim, certo? E aqui, por último, o motivo da agressão, que tem esse nome aí, né? Esse tema, nesse gráfico aí, o motivo da agressão, na hora que você bate o olho, você vê, ó, o maior motivo de agressão é por idade. Como assim por idade? Sei lá, o rapaz ali de 14 anos vê um outro de 11, de 12, pensa que por ser mais velho ele é um motivo de agressão, certo? O tamanho do corpo, Se um aluno ali, uma criança ali de 14 anos, tem uma outra criança de 14 anos também, que é menor do que ela, ele inferioriza e agride. Nada a ver isso aí, mas é um motivo também de agressão nessa pesquisa. Por gênero, por idade, assim sucessivamente. Então, você consegue analisar os motivos da agressão e qual é o motivo que gera maior tipo de agressão e o que gera menor. No caso aqui, o motivo que tem menor agressão é a raça, certo? E o que tem maior é por idade, beleza? Então, como eu falei, são perguntas que os gráficos mostram as respostas, até mesmo antes da conclusão. Um relatório com informações complementares, olha só, esse relatório que é a conclusão, vai ter aí informações complementares, informações que vão complementar esse meu gráfico. Complementares tornam-se rico em análise dos dados. Então, vai deixar esses nossos dados mais ricos em análise. Por exemplo, podemos falar os porquês de os meninos serem mais agressivos que as meninas. Então, no seu relatório você pode falar, os meninos são agressivos por isso, por isso, por isso e por isso. Os alunos de 13 anos são mais agressivos que os de 15 por conta disso, disso, disso e daquilo. Os de 14 anos são mais agressivos que os de 15 por isso, por isso. Então, você vai enriquecer, certo? Enriquecer ali a sua análise, tá bom? A sua conclusão. Sendo assim, a pesquisa amostral por si só não basta. Devemos ler e estudar sobre o assunto que estamos pesquisando, tá certo? Neste plano, vimos as 2 últimas etapas de uma pesquisa amostral. Não basta reunir os dados de uma tabela, é preciso a elaboração de um gráfico para apresentar os dados de maneira visual, de forma resumida e clara, e de um relatório, para que esses dados sejam interpretados e analisados, respondendo às questões levantadas na pesquisa e expor informações que complementam esses resultados, bem como a crítica ou não sobre o assunto. Então, agora, pessoal, na aula anterior nós vimos ali as 4 primeiras etapas.
né? Que foi definir um tema, definir a população, se você vai querer trabalhar com censo ou com amostra, certo? E vimos também ali a organização de dados. Nesse daqui, nós vimos ali, depois que você organiza os dados, você consegue montar um gráfico, e depois que você monta aquele gráfico, você já tem uma conclusão prévia antes mesmo de fazer um relatório. E aí você vai fazer esse relatório para enriquecer a sua análise, tá certo? Então, aquela mesmo exemplo que nós vimos também na aula passada. Um médico elaborou um questionário com o objetivo de encontrar o diagnóstico da dor abdominal que aparecem com mais frequência durante um mês em seus pacientes. Construa uma tabela organizando os resultados, considerando as dores que aparecem. Veja um resultado. Então, nós temos aqui quantos pacientes? Nós temos, Laura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos 19 aí, né? Então, temos Laura, João, Ana Maria, Guilherme, Sara, Paula, Gene, Pedro, Júlia, Alice, Gustavo, Maria, Priscila, Márcio, Lívia, João Pedro, Natália, Renato e José. Então, ele separou ali em intensidade. Poxa, a dor que você sente no abdômen é uma dor fraca ou uma dor forte? Então, ele vai colocar ali em grau de intensidade. Se a dor for fraca, vai colocar número 1. Se for média, número 3. Se for muito forte, 5. Assim sucessivamente. Então, e no diagnóstico, qual o motivo da dor abdominal? Tem alguns aí que é por cólica menstrual, outro é por gastrite, outro é por problemas na bexiga, apendicite, prisão de ventre, assim sucessivamente, certo? Então, uma tabelinha aqui que nós podemos fazer logo para organizar esses dados, né? Vamos só fazer bem que uma análise, 11, certo? Nós temos 19 pacientes, como eu falei para vocês, né? Desses 19 pacientes, quem chegou naquele consultório falando que estava sentindo dor no abdômen por conta de cólica menstrual? Nós tivemos 5 pacientes, certo? Por conta de gastrite, tivemos 6 pacientes. Por conta de apendicite, 4 pacientes. Por conta de problemas na bexiga, 2 pacientes. E por conta de prisão de ventre, também 2 pacientes. Então, observe, pessoal, que aqui eu tenho uma tabela totalmente desorganizada e feia. Essa mesma tabela, eu só não citei o nome dos pacientes, mas eu peguei essa mesma tabela e fiz ela entre diagnóstico e a quantidade de pacientes que deu aquele diagnóstico, falou que estava sentindo aquela dor para aquele diagnóstico. Então, nós temos aqui essa tabela que ela está bem mais organizada. Então, o médico realizou uma pesquisa para identificar os diagnósticos mais frequentes de dores abdominais conforme demanda em seu consultório, no decorrer de um mês. Baseado na tabela, auxilia o médico a construir um gráfico e elaborar o relatório mediante os dados apresentados no gráfico e tabela. Então, nós temos aqui a frequência, né? Então, a frequência, nós vamos ter, por conta de cólica menstrual, nós vamos pegar esse mesmo dado dessa tabela e vamos trazer para esse gráfico, tá? Cólica menstrual, nós temos ali 5 pacientes, gastrite 6, apendicite 4, problemas da bexiga 2 e prisão de ventre 2. Então, pessoal, só de você olhar esse gráfico, você já tem previamente que a maior procura naquele consultório por conta de dores abdominais, a maioria é por conta de gastrite, porque a barrinha da gastrite está maior que as demais, beleza? Então é por conta de gastrite. E as 2 menores é por conta de problemas da bexiga e prisão de ventre. Ótimo. Então, agora nós vamos observar isso aqui, Nós temos aqui alguns gráficos aqui de linha que nós chamamos, tá? Então, temos ali o gráfico de linha lá em cima, do lado esquerdo, do lado direito. Então, temos aí, Roberta, estou observando esses pontos azuis e ainda não entendi por que estão assim. Pois é, a Roberta respondeu, pois é, Cauê. Difícil interpretar um gráfico sem algumas informações. A única coisa que percebi é que os pontos vermelhos se comportam diferentes dos azuis. Mas por quê? Então, se você observar, pessoal, nesses gráficos aqui, a gente não tem o tema do gráfico, tá bom? A gente não tem um tema do gráfico.
a gente não sabe o que significa esses números aí horizontais, nem os números verticais. Então, o que está faltando no gráfico? Está faltando o tema, a população. O que significa os pontos estarem espalhados no gráfico? Então, a gente tem que saber isso aí, tá bom? Qual o nome disso? Qual a diferença dos pontos azuis para os pontos vermelhos? Não tem como a gente saber. E quais as semelhanças no comportamento? A semelhança no comportamento é que nos dois gráficos da esquerda eles estão se comportando de maneira crescente, certo? Vai sempre, mesmo no azul tendo ali umas quedas, mas ele inicia baixo e termina alto. E no vermelho ele começa lá no alto e termina lá embaixo. Então, nos da esquerda nós temos ali o comportamento crescente, na direita nós temos o comportamento decrescente. A única coisa que nós podemos analisar aí, tá bom? Então, o gráfico abaixo aponta a evolução do desmatamento da floresta amazônica nos últimos 13 anos. Ó, observe aqui, ó, que o gráfico aqui também é de linhas. Anteriormente nós não tínhamos o tema, não sabíamos de nada desse gráfico. Aqui já é diferente, ó. Nós temos aqui que esse gráfico aqui, ele representa o desmatamento na Amazônia nos últimos 13 anos, certo? Então, nós temos aqui que os números na vertical significa que é o desmatamento em quilômetros quadrados, e aqui os números na vertical são os anos, tá bom? São os anos aí que você vai fazer essa análise. Então, observe o gráfico, analise e responda as questões. Qual o ano com maior área de desmatamento e de quanto foi essa área? Então, o ano de maior área de desmatamento foi em 2004 e teve ali uma área de 27.772 quilômetros quadrados desmatado. Que é esse aqui, o topo aqui, ó. Certo? O ano que teve o menor índice de desmatamento foi o ano de 2010, ó. Lá embaixo, ó, apenas 700 quilômetros quadrados. Depois, está correta a afirmação de que as áreas desmatadas na Amazônia diminuíram no decorrer dos anos? Justifique sua resposta mostrando em quais anos observa-se essa diminuição. Ó, do ano de 2004 até o ano de 2007 houve realmente uma queda. Depois de 2007 para 2008 houve um aumento e depois de 2008 até 2010 também houve uma queda. Mas se você observar, de 2010 até 2011 houve um aumento, depois para 2012 uma pequena queda, mas sempre vai vindo ali aumentando e diminuindo pouco, mas aumentando sim, tá bom? Sempre aumentando a área de desmatamento. Aí você faz essas análises, né? Ó, certo? Vamos fazer essas análises. Então, tem aí desmatamento na Amazônia, né? Ó, Cauê, você notou que no gráfico não temos apenas linhas que decrescem, ou seja, que caem? Risquei com a cor verde para facilitar a visualização. Ó. Então, essas áreas de cor verde significa que está aumentando naquela região ali, naquela área, quer dizer, o desmatamento. Então, sim, no segundo período do gráfico, após 2010, conseguimos observar mais segmentos que crescem, Isso quer dizer que houve mais aumentos no desmatamento da Amazônia que no primeiro período, certo? Concluímos, então, que os pontos de dispersão são os pontos que apresentam-se espalhados pelo gráfico e que, através do comportamento deles, podemos perceber e concluir características apresentadas em um contexto. A dispersão tem um intuito de mostrar o quanto uma variável influencia na outra e que essa influência gera o crescimento ou decrescimento dos dados. O gráfico abaixo mostra uma pesquisa feita por um médico em seu consultório com os diagnósticos de dores abdominais, como a gente já viu anteriormente, ó. Certo? A gente viu isso aqui, ó. A gente montou, inclusive, alguns gráficos, ó. Cólica menstrual foram 5, gastrite foram 6, apendicite foram 4, problemas da bexiga foram 2 e prisão de ventre também foram 2. O que está acontecendo com os pontos apresentados no gráfico? Está aumentando ou diminuindo? Descreva o que acontece em cada parte citada. Pessoal, aqui não interessa se aumenta ou diminui. Por que não interessa? Porque aqui, nesse tipo de análise, de
tema que nós estamos pesquisando, a gente não tem que saber qual que aumenta e qual que diminui, certo? Porque aqui são diagnósticos totalmente diferentes. Então, qual diagnóstico apresentou menor frequência? A menor frequência foi problema na bexiga e prisão de ventre. Considerando que o médico realizou essa pesquisa para alertar a comunidade sobre qual diagnóstico é mais comum e alertá-los sobre a prevenção, quais tópicos você abordaria nessa campanha? Então, nós abordaríamos ali para eles tomarem cuidado com a alimentação em relação à gastrite, tá certo? Porque a gastrite ali teve ali maior quantidade de pessoas com aquele problema, né, abdominal, certo? Então agora, pessoal, nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Tem esse exercício, observe o gráfico abaixo, a evolução em bilhões de reais do faturamento de uma popular rede de varejo de móveis eletrodomésticos no Brasil, de 2003 a 2008. De acordo com esse gráfico, o faturamento dessa empresa em 2008 aumentou em bilhões. Quantos bilhões em relação ao ano de 2003? Então, ó, 2008 nós tínhamos aqui, ó, 13,9. Em 2003 tivemos 5,9. Então você vai pegar aqui, ó, 13,9 menos, no caso, né, 5,9. Se você calcular aqui, ó, vai dar 0. 13 menos 5 dá 8. Ou seja, de acordo com o gráfico, o faturamento dessa empresa em 2008 aumentou em quantos bilhões? 8 bilhões, certo? Então, aumentou aí em 8 bilhões, letra A, certo? Essa outra questão aqui, ó. O gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitaram o Parque Sesam. Em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente? Ora, o maior foi aqui nesse dia aqui, ó, que teve 300 visitantes, e foi no domingo, ou seja, foi no domingo, né? Ó, maior e menor, respectivamente. Então, a única alternativa que começa com domingo aqui é a letra C, né? Ó. Então, a letra C é a resposta. Mas o menor vai ser a quinta, ó. O menor aqui foram apenas 50 visitantes, tá bom? Então, domingo e quinta. Então, pessoal, nessa aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.